Então, por tudo isso que eu falei, eu acho que isso vai diluir ainda mais as soberanias nacionais, porque os organismos internacionais vão ter cada vez mais poder para fazer esses cancelamentos. E as grandes corporações transformam isso em algo popular, em algo muito mais eficiente, porque o cara já corta a receita daquela nação ali na fonte, tirando as empresas de lá. Empresas que, devido a essa nova cartelização, ela não se importa muito em perder um mercado como aquele. Por quê? Porque já está dominando o mundo inteiro. Então, a agenda, nesse caso, passa a valer mais do que atender aquele público específico. Vejam a live do ano retrasado, nem tudo é por dinheiro. E aí agora a gente pula para uma outra questão, que é remeter essa ideia da soberania para a nossa vida pessoal. O que é a nossa soberania? É o nosso espaço vital, né? O seu lar, o seu direito de se expressar, o seu direito de ir e vir, a sua liberdade para buscar o sucesso, buscar a felicidade. Né? Isso é a sua soberania pessoal. Agora, tudo isso só funciona se tiver uma linha delimitando o que é público e o que é privado. Então, a sua parte privada, a sua privacidade, a sua vida privada, não pode ser invadida de nenhuma maneira sem derrubar esses muros da sua soberania pessoal. E o que está acontecendo hoje? Tudo. A gente não sabe o que a gente come, a gente não conhece nenhum dos processos que são tratados em portas fechadas e que depois interferem na nossa vida. A gente não tem acesso ao que essas plataformas estão fazendo com os nossos dados. Você não tem como saber. Falar, eles estão vendendo. Não tem nada disso, não. Isso era antes. Eles não vão vender a galinha de ouro. Eles vão vender o ovo de ouro. Então, eles vendem os dados, não vendem... Desculpa, eles vendem o acesso aos seus dados, mas não os dados. Você vai ter que pôr dinheiro lá dentro dessa empresa para ele usar dentro do banco dele os seus dados para que você traga algum benefício. Então, a invasão de privacidade, que chegou ao seu limite, no meu entender, com a vacinação obrigatória, né, com a ideia de passaporte sanitário, com a ideia de impedir que você possa tomar um medicamento, mesmo que você queira, o seu médico receite, não pode. Então, isso daí é o quê? É a perda da soberania pessoal. Nós estamos perdendo a soberania nacional e estamos perdendo a soberania pessoal também. Nosso espaço vital está sendo roubado diariamente. Diariamente. E era isso que eu tinha que falar. Essa reflexão sobre a ideia das soberanias sendo diluídas aí, sejam as soberanias das nações, a soberania das pessoas. Então, deixa eu ver, eu tomei nota de alguma coisa aqui. Duas coisas aqui, só porque eu anotei para não esquecer de falar. Essa coisa do cancelamento, de tudo que está acontecendo, e a gente vendo ao mesmo tempo garantismo penal, soltando bandido, né? Então, assim, querem colocar na cadeia alguém por causa algo que ele falou, e solta o bandido que cometeu um homicídio. Né? Isso leva ao quê? A uma construção de um mundo caótico, onde o único crime será o crime de opinião. Porque os outros serão tolerados dependendo do caso, vai ser relativizado. Agora, a opinião contrária ao establishment, isso será um crime abominável.
E vê, na Rússia também, eles também têm um negócio de garantismo penal lá muito forte, eu ouvi dizer, que dos últimos anos isso cresceu bastante. Mas aí o que eles estão fazendo agora? Quem reclamar dessa operação aí do Putin, 14 anos de cadeia. É fake news sobre a operação especial de manutenção da paz. Eles gostam desses nomes, esses eufemismos bonitinhos. 900 pessoas em plena sexta-feira aqui. Pena que eu só peguei uma cerveja. Senão eu ia tomar outra cerveja em homenagem a vocês. Então, é isso aí. Eu esqueci de falar a ladainha do youtuber. Eu estou recebendo um monte de comentário falando que perdeu a inscrição. Então, vamos lá. Mesmo que você acha que está inscrito, vai lá, se inscreva no canal. Olha lá a sua inscrição. Ative a notificação. Clique no sininho. Se você gosta do meu trabalho, você pode se tornar membro do canal ou mandar um superchat que eu vou ler agora. Vou ler todos os superchats, eu nem falei isso no começo. Me ajudem aí. Leandro Lima, boa noite, professor. Parece que a tendência é os países deixarem suas tradições e soberanias para formarem blocos semelhantes à Eurásia, Lestásia e Oceania, do 1984, George Orwell. Perfeito, Leandro. Também estou vendo isso. E é a ideia dos 10 reinos lá do Clube de Roma, né? Porque é mais fácil você controlar esses blocos, né? A ideia da União Europeia, para quem não sabe, começa em 1919. A pôr em prática, porque já existia o movimento pan-europeu desde o século XIX. Então, essa ideia de se criar esses blocos tem mais de 150 anos por aí. E no George Orwell ainda tem aquela curiosidade, né? De que nunca estivemos em guerra com a Lestásia. Nunca estivemos em guerra. Vai mudando, né? Que é para ver, por isso que eles querem as pessoas sem memória, sem personalidade, sem apego a tradições. Fernando Lima, obrigado ao Carlos McCord. Boa noite, professor. A proposta duguinista da descentralização da hegemonia americana será a formação dos 10 reinos do Apocalipse? Não sei. Acabei de falar nisso, né, Carlos? A ideia do Clube de Roma é essa divisão em 10 blocos. Mas aí a ideia do Dugin é a ideia de um bloco. É um bloco, quando você penetra do que ele está falando, é um bloco anti-ocidental, aí anti-OTAN, que ele chama os atlantistas, né? O Fábio Blanco está fazendo um negócio legal. Eu assisti só a primeira sobre esse livro, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Isso aqui é a primeira edição, que eu tenho as duas aqui. Lá no canal do PH Vox, ele está fazendo uma série, parece. Eu só vi o primeiro e eu não vi ao vivo. Detalhando o debate em si, que vai mostrar tanto o que o Olavo identificava já naquele momento, quanto o que está por trás dos planos do Dugin, sei lá. Que quando a gente filtra esse negócio, a gente vê que a ideia de multipolaridade aí é uma multipolaridade controlada pela mesma ideologia. É a mesma coisa agora que o Putin fala, não, eu não quero não quero ocupar a Ucrânia, eu só quero pôr o governo que eu quero ali. Obrigado ao Paulo José Lourenço. Boa noite, professor. Se para nós já é muito difícil o entendimento de tudo isso que está acontecendo, já parou para imaginar o que está sendo falado dentro das escolas? Pois é. Como chegaremos de uma forma fácil aos alunos? Eu não tenho uma resposta fácil, Paulo. É um trabalho de formiga e que não... Só que a formiga é sistemática, né? A formiga trabalha devagarinho, mas sistemática. Não para de noite, nem de dia, nem na chuva, entendeu? Ela só para depois lá no inverno, na fábula do francês lá. Caramba, vou esquecer o nome disso. Ai, caramba, meu. Na fábula da cigarra, né? Porque na vida real ela não para nem no inverno, né? Você vai ver o que está acontecendo lá dentro do formigueiro, elas estão trabalhando do mesmo jeito. Não tem folga, não.
Então, consertar a escola seria um trabalho de formiga, mas não está sendo feito sistemático como a formiga faz. Está fazendo, imagina uma formiga misturada com um outro inseto vagabundo, né? Vai lá, faz um pouquinho, e depois só daqui uma semana ele volta a trabalhar, né? Igual o pedreiro que estava fazendo um trabalho para mim, né? Só trabalha no dia do pagamento. Só para pedir adiantamento. Então, e a gente não está fazendo isso com a educação. Né? Que é? Hoje a gente nem sabe quem é o ministro da Educação. Vamos lá. E também não acho que foi feito nada muito importante nesse sentido. Apesar dos seus defeitos, o Escola Sem Partido tem um grande mérito de levantar esse debate e ia fazer as pessoas se informarem. Isso ia, eu acho que, causar uma reação em cadeia entre alunos e pais de alunos. Mas, como diz o Miguel Najib, nem isso foi... Eu não concordo com a interpretação que o Miguel Najib ele responsabiliza o Olavo por isso, eu acho que ele está errado, mas eu concordo com o que ele fala, porque aquilo foi um projeto abandonado, embora eu tivesse algumas observações ao projeto, mas ele tinha o grande mérito de levantar essa discussão. E hoje eu não vejo isso sendo feito mais. Então, esses mesmos professores ativistas que estavam lecionando nos governos anteriores continuam lecionando, com os mesmos livros didáticos, com os mesmos materiais, com a mesma liberdade e com a mesma proteção desse corporativismo dos sindicatos educacionais, e das grandes corporações que estão ali comendo pela beirada e comandando. Aí hoje nós temos o maior grupo educacional do mundo, é brasileiro. Né? Não é por isso que, não é por outra razão que todos esses magnatas estão investindo nessa questão da educação, porque é para formar, em primeiro lugar, o funcionário padrão ideal para suas corporações e, em segundo lugar, formar o gado perfeito para aprovar e avançar essa agenda que eles têm. Obrigado, Paulo.